Olha, não se esqueça, logo mais às 8h30 da noite tem panelaço contra o genocida. Ah, não pode mais chamar de genocida porque o Tribunal Superior Eleitoral censurou. Quem chamar o Bolsonaro de genocida pode ter candidatura cassada. Então, vai ter panelaço contra o bandidão, 8h30 da noite. Participe você também. Ó, vamos falar agora sobre os comparsas do bandidão. O Bolsonaro, ele se desesperou a partir do fim de semana, por quê? Desde o fim de semana, por quê? Saíram pesquisas qualitativas encomendadas por vários partidos que mostraram que o avanço do Bolsonaro sobre os evangélicos, ele estava subindo muito, parou. Esse avanço parou. Por que parou? Porque o discurso do Bolsonaro de guerra santa, do bem contra o mal, em que ele se auto-intitula o bem e diz que o Lula é o cara do diabo, parou de funcionar? Não. Mas porque esse discurso encontrou uma barreira. Qual foi a barreira? A barreira foi o discurso econômico utilizado pelo Lula e uma estratégia utilizada pelo Janones nas redes sociais. O Janones fez várias lives e vários posts no Facebook, onde ele tem um alcance muito grande, falando que o Bolsonaro ia acabar com o auxílio emergencial em dezembro, no caso com o Auxílio Brasil, porque o Auxílio Brasil, quando foi aprovado, e isso eu falei aqui, todo mundo falou, mas o pessoal das campanhas lá do PT fingiu que não viu, é que o auxílio foi aprovado apenas até dezembro. E aí isso não foi muito focado para levar a população. O Janones conseguiu fazer isso levar, então, como o público evangélico geralmente é parte do público mais pobre, que são as pessoas que recebem Auxílio Brasil, elas foram confrontadas com isso e aí parou o avanço do Bolsonaro. Então o Bolsonaro escalou os seus comparsas, pastores de igrejas que devem milhões e milhões e milhões aos cofres públicos para fazerem campanha para ele. Aí o pastor Silas Malafaia foi, ele pegou um trecho de uma fala do Lula e vamos lembrar, eles são assim, o Lula tem falas de 1h, 1h30, 2 horas em eventos, às vezes meia hora, tudo mais, então eles precisam de um trecho de alguns segundos para eles poderem fazer um vídeo lacrando em cima. Então pegaram um trecho de um vídeo do Lula, que já vou te mostrar, e aí o Malafaia fez um vídeo que já está com mais de 250 mil visualizações aqui no YouTube, que está bombando no WhatsApp de grupos evangélicos, em que ele xinga o Lula de tudo que é nome. Aí ele fala que o Lula é cachaceiro, que a cachaça destruiu seus neurônios, tudo mais, e aí ele usa sites de extrema-direita, como Veja é um veículo de extrema-direita hoje, viu? Como Veja e Antagonista, para ajudar a potencializar e fazer isso chegar às pessoas. Eu vou te mostrar como é que a Veja e o Antagonista deram a matéria sobre o vídeo do Malafaia. Outros veículos de mídia deram diferente a repercussão sobre isso. E outros, como a Globo, por exemplo, nem sequer deram repercussão, porque é irrelevante a fala de um pastor que está todo enrolado aí com a justiça sobre eleição. Ele devia falar sobre Deus e não falar sobre eleição. Já vou te mostrar isso. Mas antes eu peço que você se inscreva aqui no canal. A gente precisa aumentar o número de inscritos, não só do Plantão Brasil, mas dos outros canais de esquerda, agora a próxima eleição, porque eles estão jogando muito sujo lá do outro lado. Então, quanto mais inscritos a gente tem, mais o algoritmo, o sistema do YouTube mostra os nossos vídeos para quem também não é inscrito. E a gente consegue chegar no cidadão comum despolitizado, que é esse que está indeciso e que pode ajudar a gente a decidir a eleição no primeiro turno. Então, um segundinho grátis, inscreve aí no Plantão Brasil e vamos continuar indo para cima deles. Agora eu vou te mostrar o vídeo do Malafaia, depois eu vou te mostrar quanto essas igrejas, desses pastores que cometem crime de pedir voto dentro da igreja, isso é crime, viu? Quanto é que eles estão ganhando do governo Bolsonaro para isso? É uma mão lavar a outra nesse caso. Ó, primeiro um trechinho aqui do Malafaia. Eu peço desculpa pelo linguajar vulgar do pastor aí que se auto-intitula o representante de Deus. Aí ele fala isso no final do vídeo, que ele é representante de Deus. Deus baixou aqui na terra, Deus, e falou, meu representante é o Malafaia. Só ele viu, o Malafaia viu. Não sei o que ele tomou para ficar vendo ilusão, mas só ele viu. Aí. Eu vou dar uma resposta a um cachaceiro que falou de pastores e padres. Como ele não entende nada de fé cristã, nem de princípios bíblicos sobre uma autoridade espiritual, eu vou ensinar ele e mostrar que a cachaça está destruindo os neurônios dele. Esse camarada não tem condições psicológicas e mentais de ser presidente desse país. Eu não discuto com ele sobre cachaça, porque ele é um expert. Eu não entendo nada de cachaça. E o cara vem querer dar lição de moral em padres e pastores. Escuta o que ele fala e o meu comentário. Quando quero conversar com Deus, eu não preciso de padre ou de pastor.
posso me trancar no meu quarto e conversar com Deus quantas horas eu quiser, sem pedir favor a ninguém. É assim que a gente tem que fazer, para a gente não ser obrigado a escutar pessoas contando mentira, quando deveria estar cuidando da fé, quando deveria estar cuidando da espiritualidade, quando deveria estar lendo a Bíblia decentemente e não inventando coisas. Vai lavar essa tua boca de cachaça e para de falar asneira, rapaz. Quem te falou que pastores e padres são Tá aqui o Malafaia e depois ele fala que nós não somos intermediários entre o povo e Deus. Pastores e padres, o intermediário entre o povo e Deus é Jesus. E nós somos os representantes de Jesus. Esses pastores corruptos são os auto-intitulados representantes de Jesus. É igual a marcha para Jesus. Vai um monte de bandido lá subindo no palanque, vai um monte de fiel enganado lá, só não vai Jesus, vai o diabo lá e os representantes do diabo. É isso o que acontece, são os mercadores da fé, já estava previsto lá na Bíblia. Pois bem, o Lula falou aquilo, daí você comenta aí sobre a fala do Lula. Tem alguma coisa errada na fala do Lula? Não tem. Como não acharam uma fala do Lula errada, ele pegou uma fala normal em que ele fala, se você quiser falar com Deus, você pode entrar no seu quarto, pode ser na sala da sua casa, na cozinha, no banho, no banheiro, onde você bem entender, e você fala com Deus, afinal ele é onipresente. Pois bem, não precisa ficar pedindo favor lá para pastor corrupto, como esse aí que falou que o Lula é cachaceiro, não sei o quê. Aí você vê como a grande mídia deu a matéria sobre o Malafaia, que está completamente surtado, não sei se esqueceu de tomar algum remédio, alguma coisa assim. Aí tá aqui, sobre o título do UOL, do Antagonista e da Veja. Depois eu mostro o título da revista Fórum para você ver. O Antagonista, você vê, Silas Malafaia rebate Lula, cachaça está destruindo os neurônios dele. Eles colocam a frase do Malafaia como se fosse uma verdade absoluta. Tá ali, a Malafaia. Aí, Lula quer ridicularizar as igrejas, diz Malafaia. Quer dizer, a pessoa que é despolitizada entra ali e vê o título, fala, caramba, o Malafaia disse isso do Lula, caramba, realmente, Eles colocam a mentira do Malafaia no título. Já a revista Fórum deu um título que é o que deveria ser correto, Malafaia escalado por Bolsonaro ataca Lula. Ele atacou o Lula e diz que ele é dependente químico e tudo mais. A do UOL também foi nessa, Malafaia ataca Lula e defende o Bolsonaro. Pronto, atacou o Lula. Não acho que merecia nem sequer repercussão na grande mídia, mas como teve e está viralizando muito nos grupos de WhatsApp, eu vou falar aqui sobre a verdade. O Malafaia, ele tá pensando com o bolso dele. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele, durante os anos de governo dele, ele perdoou bilhões em dívidas de igrejas. Tem aqui algumas matérias, eu vou te mostrar aqui, Bolsonaro volta atrás e perdoa a dívida de 1,4 bilhão de igrejas. Estamos falando aí de 1 bilhão e 400 milhões de reais que igrejas evangélicas deviam aos cofres públicos e que o Bolsonaro perdoou essas dívidas. Vamos lembrar, foi um projeto de lei aprovado na época da pandemia, então enquanto toda a grande mídia falava da pandemia, contava o número de mortos, tinha aquela expectativa, vai ter vacina, não vai, e aí o Bolsonaro estava lá também ocupando as manchetes dizendo que ele não queria comprar a vacina da Pfizer, lembra disso? Final de 2020, aquela tragédia toda acontecendo no Brasil, Bolsonaro empenhado em matar muitos brasileiros, tudo mais. Ok, enquanto isso, os pastores evangélicos estavam com Bolsonaro porque ele queria que abrisse as igrejas, assim eles podiam receber o dízimo, os pastores, né? O fiel vai morrer, dane-se, tem que pagar todo mês aí 10% do que você ganha, algumas cobram 20%. Tá, aí o Bolsonaro, o Congresso Nacional, com muito bolsolão, com muita propina rolando, aprovou um projeto de lei que fazia com que as dívidas das empresas não pudessem mais ser cobradas, ou seja, perdoava as dívidas das igrejas. O Bolsonaro começou a ser cobrado, aí sabe o que ele fez? Ao mesmo tempo, ele vetou esse perdão às dívidas, e aí depois ele mesmo, pessoalmente, ele articulou para o Congresso derrubar o veto dele. Não é a primeira vez, não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, que o Bolsonaro ele faz isso. Ele veta alguma coisa, ele fala, eu vetei, mas aí ele começa a liberar propina para que o veto dele seja derrubado, que o Congresso faz em tempo recorde. Vamos lembrar, quando não é de interesse dos parlamentares derrubar um veto do Bolsonaro, demora 6 meses, 7 meses. Por exemplo, quando o Bolsonaro vetou
é a distribuição de absorvente para mulheres pobres. Um projeto excelente, do PT. O que aconteceu? Para o veto do Bolsonaro ser derrubado, demorou quase 6 meses. Quando o Bolsonaro vetou o Vale Gás, projeto também do PT. Também demorou 3, 4 meses para derrubar o veto do Bolsonaro. No caso das igrejas, não. Rolando o Bolsolão, né? Que são as emendas de relator, o orçamento secreto, né? Nem parece que é crime do jeito que a imprensa fala. Aí não. Aí, ó, em menos de um mês, pum, derrubaram o veto e aí perdoou ali. Tanto é que a matéria diz Bolsonaro volta atrás porque isso foi público, notório. Não sou eu falando, não é o site do Estado de Minas falando, não. Foi notório. O Bolsonaro articulou para derrubar esse veto. Ele quis, ele deu declarações, tá? Aí você começa a ver aqui e você vê que tem algumas igrejas que são as que mais devem. Dessa dívida toda aí, de 1 bilhão e 400 milhões, algumas igrejas representam, poucas igrejas, essas poucas, representam 80% dessa dívida. Então, na verdade, não é que o Bolsonaro está perdoando dívida de todas as igrejas evangélicas do Brasil. Você vê ali uma igreja na esquina da sua casa e fala, nossa, que bom, essa igreja aí está fazendo um trabalho social importante, teve sua dívida perdoada. Não. Ele perdoa, na verdade, dinheiro de poucas pessoas. Um deles é o Malafaia. Aí outros são pastores como... Eu vou te mostrar aqui as fotos. Aí você vai reconhecer na cara. Ó. Tem o pastor R.R. Soares, tem o pastor Valdomiro. Esse Valdomiro aqui, ó. Valdomiro Santiago, pastor amigão do Bolsonaro. Ele também. A dívida do Valdomiro com a igreja era de... Tá aqui, ó, 153 milhões de reais. Aí o cara apoia o Bolsonaro, ele pede voto dentro de culto, o que é crime, mas eles não estão nem aí para cometer esse crime. Aí o R.R. Soares, é engraçado, eu estava assistindo TV, esses dias eu estava no hotel e lá tem TV da Rússia. E aí eu estava assistindo e, olha só que coisa, em russo, R.R. Soares, aqui, ó. Eu tava mudando de canal, eu falei, caramba, é o R.R. Soares na TV aqui. Aí não sei se dá pra ver, eu vou ampliar aqui. Não sei se dá pra ver, eu tirei uma foto da TV, ó. Tá em russo. E aí aparecia ali Banco do Brasil, a conta dele para quem quisesse fazer ali a doação para ele. Direto da Rússia, aí dublando em russo as falas do R.R. Soares. O R.R. Soares devia aqui 162 milhões de reais, ó, tá aí, ó, uma mata aí, 162 milhões. Você vê que só com esses dois aí já dá mais de 300 milhões dessa dívida de 1 bilhão e pouco aí, 1 bilhão e 400 milhões que foi perdoada, 300 milhões só desses dois aí. Aí tem vários outros, vários bolsonaristas. Aí, ó, um deles, que também devia mais de 40 milhões, esse aqui é o organizador da Marcha para Jesus. Por isso que ele usa esse evento como palanque para o Bolsonaro. Então, esses pastores estão levando muita grana, muito dinheiro público. Então, hoje, quando uma dessas igrejas, mega igrejas, recebe lá uma cobrança de imposto ou contrata um funcionário, aí tem que pagar imposto, porque... Pega um funcionário, você tem que contrata um funcionário, tem que pagar INSS, um monte de coisa. Eles fazem o quê? Não pagam. Pô, vou recolher o INSS desse cara? Não vou, vamos embolsar o dinheiro. Porque lá na frente vem um governo bandido e perdoa essa dívida. Pô, vou pagar aqui imposto de renda, mas não vou mesmo, gente. Lá na frente vem um bandido qualquer e perdoa a dívida. Ó, contratamos aí não sei quantos funcionários aí pra igreja. Pô, vou recolher FGTS, essas coisas desses pessoal. Eles que se danem, gente. Lá na frente alguém perdoa. Eu vou embolsar mais dinheiro e usar o nome de Deus para ganhar dinheiro desses fiéis aí. Pronto. São os mercadores da fé, os representantes verdadeiros do diabo. São esses caras, tá? Aí, eu vou te mostrar aqui o tipo de crime que eles cometem, ó. Tem aqui um dos pastores da igreja presbiteriana que ele... Apareceu o comercial, peraí. Ele pede voto no culto. Isso foi esse ano, viu? Não é nem da eleição passada. Da eleição passada tem vários vídeos de pastor dentro do culto, lá 2, 3 mil pessoas, o cara falando, se você votar no Haddad, você tá votando pelo demônio, você tem que votar no Bolsonaro, ele é que representa Deus. Depois, não, se você votar no outro, não vem aqui depois pedir milagre para Jesus, que você vai ter desgraça na sua vida. É isso. Aí eles fazem essa lavagem cerebral nas pessoas. Ó, o que fala esse aqui, ó. Bom te ver, Deus abençoe. Esse é um deputado bolsonarista, Felipe Barros. Maravilhosa nesse contexto do Brasil. Fascistíssimo. Nós temos que reeleger Bolsonaro. Irmãos, não tem outro caminho para o Brasil. Olha a América do Sul inteira. Olha a América do Sul inteira. Nós temos que orar e ter deputados como Felipe. Tá aí, não vou mostrar o resto aí, que eu não vou ficar mostrando o crime sendo cometido. Aí você vai ver, nossa, Thiago, mas esse crime aí de pedir
voto em templo religioso da cadeia, não dá não, dá uma multa de 8 mil reais no máximo. Né? Quer dizer, para eles, cara, milionários, ó, só a dívida de desses pastores é 162 milhões. Então ele pode cometer o crime com uma multa de no máximo 8 mil reais, quantas vezes? Se ele cometer esse crime 1000 vezes, deu só 8 milhões de reais para ele de multa. Quer dizer, isso se pegar a multa máxima. Quer dizer, para eles, o crime compensa. E aí eles têm apoio de parte da mídia de extrema-direita que finge que é contra o Bolsonaro e eles conseguem disseminar aí as mentiras deles. Agora, eles estão focados nisso. Vamos lembrar, tem aqui, ó, de alguns meses atrás, e não pense que eles pararam, isso virou escândalo alguns meses atrás, mas continua sendo disseminado, que foi aqui a Igreja Universal, também outros, que colocou aqui, ó, o que pensa cristãos e esquerda, direto do site da Igreja Universal. Aí você vê, saiu até matéria na mídia faz algumas semanas, a Igreja Universal diz que não é possível ser cristão e ser de esquerda. Aí eles colocavam, porque um cristão não pode ser de esquerda, tá vendo? Ó, direto do site da Igreja Universal. Eu nem vou entrar porque lá tem publicidade, eles ganham dinheiro se a gente entrar. Então não. Então eles estão intensificando isso porque bateu o desespero no Bolsonaro, que ele encontrou uma barreira que ele não esperava, a barreira para o crescimento dele nas pesquisas entre o povo mais pobre. Agora o que nós temos que fazer é levar a verdade, que esses caras são na verdade, os mensageiros do demônio, que o Bolsonaro representa, se representa alguma coisa entre Deus e o diabo, ele está muito mais pro lado do diabo do que pro lado de Deus, e que o que importa aqui não é a guerra santa não, é a questão da economia. As pessoas hoje, 33 milhões de pessoas, não sabem o que vão comer. Não sabem o que vão comer, não sabem quando serão sua próxima refeição. Aí quando o bolsonarista viu falar ultimamente a grande mídia começou a falar mais de Nicarágua, já percebeu? Percebeu que Nicarágua voltou ao noticiário? Venezuela, não sei o que, você fala, ó, tem 100 Nicaráguas passando fome no Brasil aqui, tem 3 Venezuelas passando fome no Brasil, tem não sei quantas Cubas passando fome no Brasil do Bolsonaro. E enquanto esses caras estão milionários, recebendo dinheiro público que podia ter sido usado exatamente para abater o problema da fome no Brasil, para tentar gerar emprego e melhorar a vida, não, eles estão embolsando esse dinheiro para defender o governo que fez o povo passar fome. Então eles estão de que lado aí? E por que eles querem transformar a eleição em guerra santa, em vez de falar sobre as mazelas da população e os problemas do país? Porque eles sabem que se for falar de proposta, de problema do país, de como resolvê-los, eles não têm chance nenhuma de ganhar essa eleição. É isso, ó, peço aí sua inscrição novamente no canal e vamos continuar indo para cima dessa corja aí. Falou!